A gente ouve falar da Alemanha o tempo todo, né? Uma potência na Europa, motor da economia, mas como é que o país funciona por dentro? Com nomes como Bundestag, Bundesrat, pode parecer um quebra-cabeça bem complicado. Bom, a ideia hoje é justamente essa: montar essas peças e entender a engrenagem do governo alemão. Pois é, essa é a grande pergunta. Quem é que manda de verdade? Quem decide as leis que impactam a vida de milhões de pessoas? E no meio disso tudo, qual é o papel de um cidadão comum? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos lá! Ok, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a base, o alicerce de tudo. Depois, vamos mergulhar na engenharia do governo, como a máquina funciona. Aí, vamos conhecer quem são as pessoas por trás dos cargos mais importantes. E para fechar, a gente vê onde o povo entra nessa história toda. Olha, para entender qualquer país, a gente precisa começar pela base, pelos pilares que definem o que aquela nação é. E com a Alemanha não é diferente. Tudo começa por aqui. O próprio nome oficial já dá umas pistas bem importantes, sabe? República quer dizer que o poder, no fim das contas, vem do povo. E parlamentar democrática significa que o parlamento, que é eleito por esse povo, é o grande palco onde as decisões mais importantes do país são tomadas. Agora, um ponto que é fundamental para sacar a Alemanha, o federalismo. A gente não pode pensar nela como um bloco único, centralizado. É mais como se fossem 16 mini-países, os Länder, todos unidos. Cada um deles tem seu próprio governo, suas próprias regras para coisas como educação e segurança. Isso cria um equilíbrio de poder super interessante entre o governo federal, lá em Berlim, e os governos de cada região. E aqui está o alicerce de tudo, a Grundgesetz, a lei fundamental. Isso aqui não é só uma constituição, é tipo o DNA jurídico da Alemanha. Nenhuma lei, nenhuma decisão de político nenhum pode ir contra o que está escrito nela. É a regra do jogo, a garantia máxima dos direitos de todo mundo e da estrutura democrática do país. Certo, com a base bem entendida, vamos para a parte mecânica. Assim como em muitas democracias, a Alemanha divide o poder em três para garantir aquele sistema de freios e contrapesos, sabe? Para ninguém acumular poder demais. Essa tabela aqui resume a coisa toda de um jeito bem claro. De um lado, o legislativo, que é a fábrica onde as leis são criadas. No meio, o executivo, que é quem pega essas leis e bota para funcionar no dia a dia. E por fim, o judiciário, que age como um árbitro, garantindo que todo mundo jogue de acordo com as regras. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa fábrica de leis. Então, criar leis na Alemanha é um processo de equilíbrio bem delicado. Porque de um lado estão os interesses do país inteiro. Do outro, os interesses específicos de cada um daqueles 16 estados. E quem faz esse balanço são duas casas parlamentares. O Bundestag, esse é o coração da democracia alemã. É a Câmara principal onde os deputados que foram eleitos diretamente pelo povo se reúnem para debater e votar as leis federais. É literalmente a voz da população dentro do governo. E aí entra o contrapeso, o Bundesrat. Se o Bundestag é a voz do povo, o Bundesrat é a voz dos estados. Ele existe para garantir que uma lei boa para Baviera, por exemplo, não acabe prejudicando a vida em Hamburgo. É como se fosse um grande conselho dos governos estaduais e eles têm poder para barrar muitas leis importantes. Beleza? Já entendemos a estrutura. Agora vamos colocar nomes e funções nisso. Quem são as pessoas que ocupam esses cargos e fazem essa máquina política girar no dia a dia? Uma confusão bem comum é entre o chanceler e o presidente. Qual a diferença? Pense assim. O chanceler é o capitão do navio. É quem define o rumo, comanda a tripulação e toma as decisões do dia a dia. Já o presidente é uma figura mais simbólica, que representa a nação como um todo, mas ele não mexe no leme da política diária. E claro, temos os Abgeordnete, que são os membros do parlamento. São eles os políticos eleitos que formam o Bundestag. Eles representam seus distritos, seus partidos e têm a missão dupla de não só criar as leis, mas também de fiscalizar o que o governo está fazendo. E no fim, tudo isso nos leva de volta ao ponto de partida de qualquer democracia que se preze, o povo. Como é que os cidadãos alemães participam e usam o seu poder nesse sistema todo? No centro de tudo está o Bürger, o cidadão. E isso não é só um nome, é quase um contrato. De um lado, o Estado garante uma série de direitos fundamentais. Do outro, o cidadão tem a responsabilidade de participar da vida pública, de contribuir. É uma via de mão dupla. E a ferramenta mais poderosa do cidadão é o voto, claro.
A cada 4 anos, o poder, na sua essência, volta para as mãos do povo. É nesse momento que os alemães decidem quem vai sentar lá no Bundestag para representá-los, garantindo que o governo não perca o contato com a vontade da população. Mas o poder do cidadão vai muito além do voto. A lei fundamental protege os Grundrechte, que são direitos que ninguém, nem o próprio Estado, pode tirar. Coisas como liberdade de se expressar, liberdade de imprensa, de se reunir, são os pilares que sustentam uma sociedade livre e aberta. E aqui a gente vê um desses direitos fundamentais em ação, a manifestação. Quando só falar não adianta, os cidadãos têm o direito, garantido pela Constituição, de ir para a rua, de mostrar seu descontentamento ou seu apoio, e de participar ativamente do debate político. É a democracia acontecendo ali, ao vivo. E assim, o nosso quebra-cabeça está montado. A gente viu a base, as engrenagens e as pessoas que fazem o sistema alemão funcionar. Mas a grande pergunta fica no ar, num sistema com tantos equilíbrios, tantos freios e contrapesos, onde é que o poder de verdade está? Com o povo? Com os estados? Com o governo federal? Essa é a dança constante que define a política na Alemanha todos os dias.